temporada. De 17 de outubro até hoje, 3 jogos, né, 2 empates e 1 derrota. Empatou com o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, empatou com o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro e perdeu para o Fluminense. Pô, desculpa, hein, torcedor do Flamengo, mas perdeu bem perdido, hein? Porque olha, vou te falar, hein, Fluminense ali, 3-1, não foi por um acaso, não. 11 a 19 de maio, 11 a 17 de abril também, 3 jogos, né? No caso ali no período de maio, 3 empates. Período de abril ali igual a esse período agora, 2 empates e 1 derrota. E 2 jogos entre 4 e 7 de julho, 2 empates. Se o Flamengo chegar ao 4º jogo sem vitória, vai ser preocupante, porque o 4º jogo é no meio de semana, é mata-mata, pode ser empate e nos pênaltis o Flamengo passar. Mas empate seria com sofrimento, hein? Complicado. O professor Celso Zelt, vamos lá. Professor, realmente disputar 3 competições é complicado, é difícil. Olha, acho muito difícil, como disse o Renato, no calendário de hoje em dia, a gente tem uma equipe que consiga faturar os 3 campeonatos. Acho muito improvável, até aí beleza. Os desfalques do Flamengo estão pesando pra caramba, não é qualquer um não, né? Não são quaisquer jogadores aí que estão faltando. Mas toda hora é essa conversa, né? E o Flamengo decaindo. Tá esgotado esse discurso já? Ainda cola essas justificativas do Renato? Não cola não, né, William? Primeiro porque ninguém está cobrando o mesmo desempenho do time dos 200 milhões. Está cobrando algum desempenho que permitisse, por exemplo, ganhar do Cuiabá e não perder o clássico para o Fluminense por 3-1, correndo o risco de, inclusive, tomar 3-0. Quando o jogo estava 2-0, o Fluminense também teve uma chance importante. Então, esse é o primeiro ponto. É em rotação diferente, sabe? A gente está falando pau, o Renato está falando pedra. Então, não justifica nesse sentido. Ninguém está querendo o mesmo desempenho. Está querendo algum desempenho que permitisse o Flamengo estar vivo naquele que, em termos de competição, é o principal, porque campeonato é maior que Copa. Em termos de importância, não, porque a Libertadores está na frente. Mas se é impossível disputar 3, que ele não abrisse mão daquele que briga com a Libertadores na condição de principal título. Eu acho que é aí que pega. Ele fala, é impossível disputar 3, tudo bem, então você abre mão do brasileiro? E mesmo do ponto de vista dele, Renato, tem uma competição com a sombra de Jesus. Jesus ganhou o brasileiro, e ganhou e bem. Se ele ganhar 2 Copas, ele ainda ficará atrás do trabalho do Jesus. Então concordo, ganhar os 3 até hoje ninguém ganhou. Mas 2 deles, incluindo o campeonato e uma Copa, o Jesus já ganhou sim. Acho que o Renato precisava prestar mais atenção nesse discurso. A questão é que ele não está mais no Grêmio, onde o ecossistema permitia esse tipo de análise. O Grêmio é um time muito copeiro e que se contentava, durante toda a estada do Renato lá, com as Copas. Isso não acontece com o Flamengo. E é um campeonato muito especial para o Flamengo, é um tricampeonato. Se é especial para o Galo, é também para o Flamengo. Isso está sendo descartado assim de uma maneira, sabe, muito fácil. Eu acho que eu condeno a banalização do brasileiro. Mas o Renato meio que já jogou a toalha, hein, Abel? Você viu a coletiva? Falou, vamos ver aqui como é que fica, né? Vamos pensar na Copa do Brasil e tal, temos a Libertadores, Brasileirão a gente vai ver como é que fica a situação. Eu acho que ele meio que já olhou pro brasileiro e falou, ainda mais depois de ontem, falou, Bom, primeiro quero parabenizar o Marcão pelo trabalho no Fluminense. Muito parabéns. Antes de parabéns. Nos aprofundarmos mais no Flamengo. Boa, Abel, boa. Gostaria de parabenizar o Marcão. Tenho certeza que esse time do Fluminense ainda vai oscilar, porque é um time com muitos jovens, mas mais uma vez dou parabéns ao Marcão por estar utilizando bem jovens como o John Kennedy, se eu não estou enganado, 19 anos, Luiz Henrique, sempre rápido, veloz ali nos contra-ataques, né? Time que perdeu o Nenê, que está bem no Vasco, o Fred às vezes joga, às vezes não joga, enfim. E nessa toada, o Marcão vai levar o Fluminense à Libertadores novamente e merece ser o técnico no ano que vem. Exatamente. E por que eu falei que é normal que um time como o Fluminense oscila, como todos oscilam, né? Até o Galo líder de vez em quando oscila, porque quando oscilar eu já sei que vai ter um monte de corneteiro. O Fluminense tem, todos os times têm. Esse Marcão não serve, esse Marcão é estagiário, manda embora, tarará. Mas quando ganha como ganhou ontem,
vocês têm que elogiar também e lembrar do bom trabalho. Bom, voltando ao Flamengo, ao derrotado, Foi bem. ao derrotado do final de semana, defendendo um pouco o Renato, não dá para esperar que um time sem metade de seus titulares vai jogar da mesma forma. Metade ou mais, né? Não teve Felipe Luiz, né? O lateral esquerdo foi reserva, um dos zagueiros foi reserva, o Gustavo Henrique, que aliás falhou no lance do último gol, né? Abel. O William Arão, que ficou no banco de reservas, né? Já são 3. Mais Bruno Henrique, mais Gabigol, já são 5. Mais Arrascaeta. Mais Arrascaeta já são 6. Então, Mais o Pedro, que é um então semi-titular. Já é mais da metade do time. Por outro lado, e aí contra o Renato, mesmo sem mais da metade do seu time titular, eu acho que o Flamengo poderia ter apresentado mais nesse jogo contra o Fluminense, no jogo contra o Cuiabá e em outros jogos. Até no jogo contra o Atlético, hein? Exatamente. Ele tem problemas? Tem. A torcida exige e vai exigir sempre? Vai. Porque com o Rogério Ceni também. Ele tinha vários problemas e ninguém estava nem aí. Quando o Flamengo não jogava, era corneta para cima do Rogério. E do Renato vai ser também. Como é para cima do Abel Ferreira quando ele tem vários problemas. E vai ser contra o Cuca, porque ele tem elenco. Ele recebeu na janela aí o Kennedy, não o John Andrés Kennedy, Pereira. mas o Kennedy, o Andrés Pereira, o Davi Luiz, mas o Davi Luiz está machucado. Enfim, agora, essa corneta para cima do Renato só tem um jeito de aliviar, na minha opinião. Ganhando a Copa do Brasil e principalmente a Libertadores. Porque tem diferença. Se ganhar as duas, ninguém vai lembrar mais que o Flamengo foi mal no Brasileirão. As críticas vão, né? Sim. Agora, se ganhar uma só, tem diferença. Se ele ganha a Copa do Brasil e perde a Libertadores, vai ter mais corneta do que elogio, não é? Agora, se ele ganha a Libertadores e perde a Copa do Brasil, vai ter mais elogio do que corneta. Vai ter corneta também. Sim. A exigência é que ganhe as duas. Mas se ele ganha a Libertadores, só que a Libertadores é só daqui a um mês, pouco mais de um mês. Isso. Hoje é dia 24, 25? 24 Hoje é 25. 25. Então, praticamente um mês temos aí para a final da Libertadores. Até lá, é tempo para o Renato, para o departamento médico do Flamengo, recuperar os jogadores, colocá-los em forma, recuperar aquele futebol que empolgou todo mundo quando o Renato chegou, de vitórias e goleadas, para fazer uma grande decisão e, de repente, ganhar o título para cima do Palmeiras. Se não ganhar, aí o negócio vai pesar. E até lá o Renato vai ter que conviver com as críticas e vai ficar sempre falando pouco de futebol e muito de outras coisas nas coletivas. Quando tem problemas de arbitragem, ele vai focar na arbitragem. Contra o Cuiabá foi assim e ele tinha muita razão, porque teve um gol anulado que não era para ter sido anulado e um pênalti no Vitinho, mas faltou futebol contra o Cuiabá. E ontem ele focou de novo, como em outros jogos, nos desfalques, nas 3 competições. Ele tem muita razão nessas, não diria reclamações, explicações. Mas, de novo, falta futebol também, e aí ele fala pouco do futebol. Eu senti falta